Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Eu li nessa edição mais recente da Companhia das Letras. A tradução é do Herbert Caro e a revisão da tradução e o pós-fácil é do Paulo Zete. Eu li esse livro no primeiro semestre para fazer uma disciplina só sobre o livro, inclusive quem foi o professor foi o Paulo Zete, foi muito legal. Foi uma oportunidade bem interessante ler o livro assim ao longo de um semestre inteiro, discutindo e parando em vários trechinhos específicos e coisas desse tipo. E, enfim, eu queria falar sobre ele com vocês mesmo assim esse tempo depois, porque eu acho que é um livro que realmente merece ser comentado e ser lido e tudo mais. Bom, esse livro aqui foi publicado em 1924, o Thomas Mann receberia o Prêmio Nobel em 1929, mas tem uma coisa curiosa porque esse livro aqui faz parte, sei lá, da primeira metade, talvez do primeiro terço da obra do Thomas Mann. Então ele produziu bastante depois ainda, e é curioso, né? Não sei se isso é anormal, mas eu acho curioso que seja um dos romances mais conhecidos do autor e esteja ainda tão no começo da sua obra. Ou em linhas gerais, sobre o que é esse livro. O nosso personagem principal é o Hans. Ele é digamos, um burguês, um pequeno burguês, assim. Então ele tem dinheiro e tal, ele não é super rico, super tal, mas ele tá nesse meio. Ele estuda, ele quer ser engenheiro naval e ele tá um pouco sobrecarregado, assim, tá meio estressado e tal, e ele acaba indo visitar um primo, que é o Joachim, e ele vai visitar então esse primo que tá num sanatório. E aqui a gente tem que ter cuidado um pouco com essa palavra. Esse sanatório fica no alto de uma montanha, ele é para curar pessoas que têm tuberculose. Né? Não tem talvez essa ligação com essa concepção mais recente que a gente tem de sanatório para problemas psicológicos e tal. E bom, esse primo dele tá internado lá, ele vai fazer uma visita a princípio de 3 semanas, então vai ficar ali meio que como, não como paciente, né, mas como visitante daquele lugar, vai aproveitar e descansar um pouco e tudo mais. É bem interessante como os primeiros capítulos, eles até não são tão longos assim, são capítulos curtos, mas eles vão descrevendo meio que os dias, assim, né? O primeiro capítulo é sobre a chegada dele e assim, é um capítulo a descrição de um dia, então ele tá entrando em contato com esse mundo que é completamente novo para ele, essa lógica social que é completamente nova para ele. Tem toda uma estrutura ali dos pacientes nas mesas, porque a gente tem que pensar que esses pacientes vão e ficavam lá há muito tempo, então tem toda uma dinâmica que evolui a partir disso, e ele está entrando em contato com essa dinâmica nos primeiros dias. Aliás, antes ainda desses primeiros capítulos, a gente tem um textinho chamado Propósito, e é bem interessante. Eu vou ler o primeiro parágrafo para vocês. Queremos narrar a história de Hans Castorp, não por ele, a quem o leitor em breve conhecerá como um jovem singelo, ainda que simpático, mas pela história em si, que nos parece em alto grau digna de ser narrado. E cabe dizer a favor de Hans Castorp ser esse a história dele, já que não é a qualquer um que cada história acontece. Esta história já se passou há muito tempo, está recoberta, por assim dizer, pela pátina do tempo e deve ser relatada incondicionalmente na forma do passado mais remoto. E daí tem toda essa questão do tempo que aparece em várias referências nesse textinho. Esse é um textinho curto e ele termina assim: não será, portanto, num abrir e fechar de olhos que o narrador terminará a história de Hans. Não lhe bastarão para isso 7 dias de uma semana, tampouco 7 meses apenas. Melhor será que ele desista de computar o tempo que decorrerá sobre a terra enquanto a tarefa o mantiver enredado. De certo não chegará, Deus me livre, a 7 anos. Dito isso, comecemos. Então tem essa proposta de narrar essa história que, desde o começo, esse suposto narrador está dizendo pra gente que é a história do Hans, mas que não é pelo Hans, porque o Hans é singelo, é simples, é não sei o que, mas é pela história em si, pelo que ela indica, né?
O que é bem curioso, é basicamente, olha, a gente tem um personagem principal, mas ele não é muito importante. O que importa é a história dele. Enfim, eu acho isso bem engraçado. Bom, o Hans, ele então vai lá para passar essas 3 semanas e em determinado momento ele vai fazer uma consulta e acaba vendo que ele tem uma coisinha ali num dos pulmões e resolve então passar um tempo como paciente ali também. Então esse período, a princípio de 3 semanas, acaba se estendendo e a gente vai entrando cada vez mais nesse mundo ali, tanto da doença, então tem várias partes descritivas de um jeito bem interessante, porque no começo é tudo muito estranho pra ele, né? No começo ele tá entrando em contato com esse mundo e ele não sabe o vocabulário, ele não sabe, enfim. E aos poucos essas coisas da tuberculose vão se normalizando e vão meio que fazendo parte. Então, quando a gente começa a ouvir sobre outras coisas mais pra frente no livro, essas coisas já são tratadas de um jeito muito diferente, né? Então, esse tratamento é muito interessante. E conforme o tempo dele vai se estendendo, também essa relação com o tempo vai se alterando. Então tem uma frase que fala sobre essa questão do tempo que é bem interessante, é assim: é mesmo curioso como o tempo, no começo, parece longo a quem se encontra num lugar estranho. Mas quando olho para trás, tenho a impressão de já estar aqui há não sei quanto tempo. Então, como essa sensação do tempo vai mudando para ele, né, conforme ele vai entrando e, enfim, fazendo parte desse mundo. Ele também tem uma paixão, ele se apaixona por uma pessoa ali, e isso também vai influenciar muito, muito, muito o personagem. Ele vai criar relações próximas com... Bom, ele já era próximo do primo, mas ele vai criar relações próximas com outros personagens também, isso também vai influenciando toda a história. E o que vai acontecendo com essas pessoas também influencia muito, muito o próprio personagem, né? Ele vai aprendendo, mudando e evoluindo e, enfim, percebendo coisas que ele não sabia antes a partir dessas relações. Tem vários personagens interessantes, tem 2 personagens que eu gosto muito, que são o Centebrini e o Nafta, que são, como que a gente pode dizer, talvez figuras um pouco mais intelectuais nesse meio, e que tem alguns embates, entre eles debates e coisas assim que talvez sejam importantes para o período. Esse livro aqui se passa antes da Primeira Guerra Mundial e termina mais ou menos onde seria o momento em que seria o começo da Primeira Guerra Mundial. Aliás, o livro também tem muito a ver com isso, sobre... E que a gente entendendo a história agora, a gente viu a Segunda Guerra Mundial acontecer e a Segunda Guerra Mundial foi uma coisa horrível e a gente tem essa impressão muito ruim disso, mas a gente talvez perca um pouco da perspectiva do quanto a Primeira Guerra, quando aconteceu na Europa, foi assustadora também, porque eles não tinham a Segunda Guerra para comparar ainda, né? Então, talvez o livro fale muito sobre essa perda da inocência, esse período que antecede a Primeira Guerra Mundial, que já não é um período tão simples, né? Os momentos pré-guerra são momentos bastante conturbados, e como isso leva à Primeira Guerra Mundial também. Então eu acho que as conversas entre o Nafta e o Settembrini são bem essenciais para isso. E essa questão do tempo que é muito interessante, né? O começo a gente vai se focando em dias da vida do Hans e tal, e conforme a gente vai lendo, as coisas vão ficando assim mais espaçadas, assim, de repente tem um capítulo que fala sobre 2 anos da vida do Hans, assim. O que é bem interessante, né? Como essa questão do tempo acontece. O Mágica, do título, né, a Montanha Mágica, ela também é bem curiosa, né, porque que seria uma montanha mágica? Para mim essa questão do tempo é bastante significativa, né, como a percepção do tempo muda e isso é uma espécie de mágica, mas como você fica nesse lugar meio que separado da sociedade, né, você é levado para lá, tem pessoas da Europa inteira que estão ali, e você tá nesse meio que microcosmos ali,
e tal, e eu acho que tem muito a ver com isso também. Fora que é um momento de amadurecimento muito grande do personagem, né? E talvez o mágico também tenha alguma relação a isso, assim, a esse momento do personagem a se perceber em outro, se perceber diferente, né? E tal. Outra coisa que é interessante é que existem vários temas, objetos e coisinhas que vão reaparecendo ao longo da obra. Eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente só pega se a gente releu ou se a gente está conversando com alguém que leu muitas vezes o livro, que foi o meu caso. Mas que é bem interessante como o autor vai ligando determinados temas e determinados assuntos, retomando essas coisinhas, assim, ele, de certa forma, ao fazer isso, tira um pouco dessa linearidade da história, né, dessa cronologia da história que a princípio é tão clara, e vai fazendo outros cruzamentos entre momentos, é bem curioso e bem interessante. Eu acho que é uma coisa que deixa a obra muito mais interessante. Talvez a partir disso uma coisa interessante que a gente possa pensar é como, ainda que o livro pareça bastante cronológico, bastante linear, bastante pertencente ali ao seu tempo, como ele já começa também em determinados momentos a questionar a questão da forma, a trazer essa não linearidade, não cronologia para dentro do livro e tal, que são coisas que vão marcar a literatura posterior a esse período, né? A desconstrução e tal. Então é interessante ver que, ao mesmo tempo que esse livro está preso ao que estava acontecendo e tal, ele já começa a ter alguns sinais leves ainda, mas bem interessantes dessa mudança da literatura, assim. Começar a questionar o propósito, né? Esse pedacinho no começo, ele basicamente está explicando por que a gente tem que ler o livro e por que o livro é legal, e dizendo que o personagem não é tão importante assim, não é isso que você tem que prestar atenção no livro e tal. O que é bem curioso, assim, já é uma mudança considerável, né, das coisas que estavam acontecendo antes dele. Esse começo é muito interessante porque se a gente pensar no que o Umberto Eco depois chamou do pacto ficcional, né, que é o pacto que a gente como leitor estabelece com o livro, dizendo que a gente aceita o mundo do livro, que dentro da lógica interna do livro certas coisas podem acontecer mesmo que elas não aconteçam no nosso mundo. Então, o livro ele apresenta um pacto ficcional pra gente muito explícito no começo do livro, que é muito curioso, né? É uma forma muito curiosa de se tratar a literatura, deixar essa coisa da literatura tão explícita já no começo da obra. Bom, eu tenho a sensação que esse tipo de livro é aquele tipo de livro que cada vez que a gente lê a gente vai perceber coisas novas, assim. Apesar de ser muito grande, eu acho bem impressionante como o Mann consegue colocar detalhes e coisinhas específicas e tal, e isso que eu só li uma vez, assim, eu fico pensando se quando eu ler da próxima vez o que eu não vou perceber, né, já sabendo o que vai acontecer depois e tal. Então tudo isso é bem interessante, assim, eu acho que é um romance bem legal. E ele é, sim, por um lado, bastante complexo, mas ele não é difícil de ler, ele não é complexo desse jeito, né, ele permite essa leitura só para saber o que vai acontecer, sem problemas, assim. Mas ele também vai permitindo outras camadas de leitura e isso é uma coisa que me impressiona bastante desse livro. E bom, caso não tenha ficado claro ainda, eu gostei muito do livro e eu recomendo muito a leitura dele. É um livro muito interessante, eu acho que é um livro que fala muito sobre o seu tempo também, assim, o que é bem legal. E bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso alguém já tenha lido, me avisa o que vocês acharam nos comentários e até amanhã. Tchau, tchau!